é dizer que o sábado não era uma lei divina. E acho que você não chega a esse ponto. Aí, por exemplo, você fala assim que nós adventistas temos coisas contra os pais da igreja. Não, nós não temos. Só que nós seguimos o princípio sola escritura, porque Ellen White ensinou, tá? Ellen White disse, a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Então qualquer adventista... É que quando o avô dela nasceu, essa frase... Tudo bem. Tá. O fato você pode acusar o adventismo de ser o crente em Ellen White. Ellen White defendeu que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. E nessa hora, não é assim que você vai desprezar os pais da igreja. Eu gosto dos pais da igreja. Eu leio os pais da igreja. Eu já li o Didaquê, eu já li um monte dessas coisas, contra as heresias, eu gosto do Contra Celso, do Orígenes. Inclusive, eu aprendi a respeitar muito o Orígenes mais do que antes de só ouvir falar. Lendo ele, né? Lendo ele, eu gosto dele. Só que assim, em alguns aspectos, o Novo Testamento diz que a apostasia, que nós entendemos que vai se manifestar posteriormente na Igreja Católica, já agia nos próprios tempos do apóstolo Paulo. Então essa noção, por exemplo, da guarda do domingo entre os cristãos, nós cremos que era uma dessas heresias. Agora, não é claro no Novo Testamento que os cristãos guardavam o domingo ou tinham o domingo como um dia especial. Atos capítulo 2... O que diz lá no verso 46? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomando suas refeições com singeleza de coração. Eles se reuniam diariamente. Não era uma coisa que era o culto dominical, que eles só se reuniam no domingo. Pelo contrário. Outra coisa, Atos capítulo 16, lá você vai ter uma cena muito curiosa de Paulo em Filipos. Eu não sei se vocês sabem assim que Paulo em Filipos é meio que o primeiro momento que o evangelho sai de lugares onde tinha sinagoga para avançar ao território pagão mesmo. Lá no verso 13 diz: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Mesmo num sábado, numa região pagã, que não tinha sinagoga, que não pode se dizer que Paulo estava lá no sábado na sinagoga com conveniência, ele separou um sábado lá. Claro, o texto não diz, ele estava lá aguardando o sábado. Mas veja bem, da mesma forma como o texto bíblico não diz para não fazer zoofilia, diz contra o pecado sexual, tá aqui num sábado, Paulo saindo de num lugar habitado lá no meio da cidade para um lugar tranquilo, onde ele vai conhecer Lídia e tudo mais. Então, nós entendemos, e para terminar aqui das coisas que eu anotei, Marcos, você diz assim, que Jesus guardou o sábado por nós e ele cumpriu, e aí ele não aboliu, mas ele cumpriu em nosso lugar. Mas Jesus também cumpriu o não matarás, o não adulterarás, o não furtarás. Esse cumprimento por parte de Jesus em nosso lugar, para ele poder dar uma vida perfeita em lugar da nossa vida defeituosa, não libera que a gente adultere, roube, mate, porque ele cumpriu. E claro, aqui eu concordo com você, Marcos, nenhum adventista guarda o sábado perfeitamente. Mas também nenhum marido é perfeito. Agora, porque você não é um marido perfeito, você está liberado para adulterar? Não. Então nós, adventistas, mesmo não guardando o sábado perfeitamente, achamos que nós não estamos liberados para transgredir o sábado.